Tá gravando. Está gravandinho. Vamos lá, né, galera? Vamos dar sequência aqui. Não tinha muito programado fazer um planejamento, mas uns dois, três ali perguntaram se ia ter. Então, já que a gente não tá fazendo nada, vamos fazer, né? Mas a ideia, né, é sempre que isso aqui é como sempre eu falo, né, uma obrigação nossa como profissionais, mesmo que pessoas físicas, né, dentro desse mercado, a gente tem a nossa obrigação de fazer o nosso planejamento semanal. Amanhã a gente faz o nosso planejamento diário, né, mas aí cada um faz o teu, né, e cada dia a gente vai fazendo, cada um faz o teu planejamento. Eu acho que já deu para ter uma bela noção na semana passada como a gente faz para a semana, como a gente faz para os dias, e aí a gente no final da semana faz uma revisão ali, e aí cada um tem que olhar os seus planejamentos, né? Ver o que que bateu, ver o que não bateu. Por exemplo, o meu, eu tinha acreditado que eu teria boas operações quase todo santo dia, quando até teve, mas não foi operações fáceis, né? Eu tinha programado quatro operações, eu acho que eu fiz duas. Então, né, não, ali acho que foi mais uma semana difícil um pouco da leitura e até mesmo de executar os trades. Mas isso não é um ponto, nossa senhora, né? Não foi. Fora que eu também tava com febre, né, do caramba. Então isso tipo, tinha muita coisa acontecendo pra ter uma diferença daquilo que eu tinha programado para execução. O lado bom é que, né, no final das contas, eu não me estrepei. Não fiz 27, 8 mil besteiras, né? Só um Então, recado, João, sobre o que você falou aí. tá. A intenção é que vocês façam, né, os próprios planejamentos, mas não quer dizer que vocês não possam trazer lá na aba do planejamentos qualquer dúvida, Sim. qualquer, né, pedido de, Socorro. de algum posicionamento, alguma coisa que você queira, alguma coisa que você descobriu. Então, fiquem à vontade aí. É só pra gente não ter que ter essa obrigação de todo santo dia a gente tá lá todo mundo Sim. junto fazendo, né? Cada um tem que fazer o seu mesmo. Sim, ali é Só isso. quando você faz o seu próprio, né? É onde você começa a criar suas ideias, seus cenários, acerta, erra e evolui disso, né? Isso é uma coisa, como eu falei, né? É uma obrigação que a gente tem que fazer, porque é a partir desse momento que a gente, em vez de ficar olhando o gráfico, né? E querendo, nossa, vai subir, vai descer, é compra, é venda, é isso, aquilo. A gente desenha uma ideia macro aqui e vai acompanhando ela para a evolução, né? Para que quando a gente errar, a gente volte aqui, o que que errou, né? Onde eu errei. E isso é um aprendizado contínuo que vocês vão ter, né? Isso dentro da minha jornada fez um puta diferencial. Porque todas eu, como um bom viciado em trade, né, cara, todas as vezes que eu errei, eu voltei ali para entender o que eu tinha errado, né, com base naquele conhecimento que eu tinha, no conhecimento que eu fui adquirindo. Então você vai evoluir demais planejando para a semana, planejando para os dias. Não deixem de fazer, né? Não deixem de fazer. Mas né, olhando então já também, Esqueceu, não deu para fazer no dia? Não deixa acumular, volta lá no dia, estuda o dia. ó, Isso é muito benéfico para vocês. Às vezes não tem tempo, né? E assim, uma grande dica que eu já vou dar para vocês é que se não deu tempo, é que provavelmente você ficou na tela todo o tempo que você queria caçando operação e aí acabou seu tempo, você saiu, não deu tempo de você fazer o diário. Então, inclusive, a programação de operar e também a programação de evoluir, de ter registro ali também é necessária que vocês façam. Então, se você tem para operar ali de repente a parte da manhã, né, das 9 até, sei lá, até meio-dia. Das 9 às 10 e meia é um horário ótimo para você estar operando. Aí vamos supor que se você tenha dado 9 ao meio-dia, você para ali meia hora final, das 11 e meia, meio-dia, ou, né, talvez
deixa um tempinho depois, mas enfim, se Não, mas eu programem para você ter esse tempo de fazer. estou Porque senão você fica na falando, tela o tempo todo. estou falando sobre planejamento diário, não sobre diário de Sim, treino. mas Então, envolve também você revisar ele, né? então, tudo Você bem. só escrever ele. Planejamento tem que ser feito É, antes, né? Não depois. exato, exato. Mas também tem que ser revisitado, né? Não adianta Sim. você só escrever. Não que não adiante nada, né? Porque já é bom, né? Você se planejar, você vai ter um pouquinho ali na sua cabeça, mas depois você revisitar o seu planejamento é crucial. Então é isso. Vamos olhar o que a gente tem para essa semana, né? Acho que o Alexandre tá vazando som aí, Alexandre. Se puder dar uma mutada aí. Obrigado. Vamos olhar o que a gente tem para essa semana, né? De notícias e tudo mais. Só, né? A gente tem aula amanhã. Eu já anunciei lá, já botei nos anúncios lá de Propulsions Blocks, né? Que a galera gosta bastante, a gente gosta bastante desse cidadão. Na terça-feira também, 19 horas. Na terça-feira também, às 19 horas, nós vamos falar do Rejection, que é um Blaster fucking PG Array. Muito bom, gostamos bastante dele. E talvez o Renato coloque uma aula aqui nesses 2 dias, é isso? Eu vou tentar encaixar aquela do liquidez interna e externa, né? Do fluxo de ordem institucional, da entrega de preço, é Ok. tudo a mesma coisa. Então a gente avisa aí, ele avisa Mas não vocês. prometo, mas vou fazer o possível. Vou tentar. Não prometo. Para essa semana. Tem que prometer, cara. Não. Né, vou tentar, mano. Vou fazer o meu melhor. Creio que sim, creio que vai ser possível, tá? Então tá, então Só se não aparecer alguma coisa vamos ter fé aí maior. que vai ter mais alguma aula aqui, mas a gente anuncia, a gente avisa com antecedência aí vocês, beleza? Falando de calendário, né? A gente passou aquela semana conturbada, e agora a gente vai para uma semana mais clean, né? Onde a gente começa a ter um price action melhor. Não é o melhor do melhor, mas já começa a ficar bom. E aqui a gente tem basicamente 2 dias de notícias e coincidentemente, né, quarta e quinta-feira. Então, na quarta-feira nós temos o nosso queridinho CPI às 8h30 da manhã de Nova York, né? Então, um bom horário para dar manipulada no mercado. Então a gente aguarda a manipulação, a gente aguarda o ciclo se encerrar, né, da manipulação para a gente estudar um pouco a mais. A gente vai fazer uma leitura de AMDX, XAMD do dia, né? Também entre as de sessão, né? Porque também envolve nós termos, vamos supor que, né, supondo que a sessão inteira de Nova York seja uma grande manipulação, né? A gente tem que tomar um cuidado porque às vezes essa manipulação ela machuca forte. Então a gente vai fazer uma leitura na quarta e na quinta, né? Mais aprofundada aí com base nas notícias. Mas basicamente falando do qual é a minha expectativa em relação a essa semana, né? Por conta de eu ter uma quarta-feira com CPI e uma quinta-feira com PPI, né? Eu acredito que nesta semana nós tenhamos um XAMD. O XAMD seria uma segunda de expansão e aí me abre também uma possibilidade de trade, né? Cadê meu planejamento? Eu vou anotar aqui, mas depois a gente faz mais bonitinho, né? Segunda X, terça A, quarta M, quinta D. Essa é a minha possibilidade, né? É o que eu acredito que deva acontecer. Então, aqui eu tenho a possibilidade de fazer uma operação. Aqui eu fico de fora. Fico de fora. Aqui eu tenho a possibilidade de uma operação pós ciclo de manipulação, pós CPI mais ciclo de manipulação.
Lembrando que pode ser atenção ao, à sessão inteira de New York AM, né? Isso é uma atenção para que caso ela for uma manipulação, eu jogo o meu trade um pouquinho mais para frente. E na quinta, nós temos ali o PPI às 8h30, tá? Então a gente também tem uma operação pós PPI, atenção à sessão inteira de New York AM. Bem básico, né? Então aqui eu tenho possivelmente 3 operações. Eu acho que eu não vou contar sexta-feira aqui, porque sexta-feira não tem nada. Uma operação na segunda mesmo sem notícias, sim, por conta da possibilidade, né? E aí do meu entendimento de a segunda-feira ser um dia de expansão. Então eu acredito que hoje barra amanhã nós tenhamos um movimento para algum lugar, né? E aí a gente tenta aproveitar esse movimento, né? Se terça-feira for de fato uma acumulação, aí sim eu fico de fora, né? De fato é. Mas a gente entra em Q2 e começa um Q2 semanal, né? Q2 semanal, Q2, quer dizer, Q2 mensal, né? Q2 mensal a gente tende a ser uma acumulação total, né? Por conta do Q1 ter sido uma expansão. Vamos lá. Q1 mensal, né? A semana passada inteira, para mim, foi um X. E aí a gente entra em Q2 mensal, que vai ser uma acumulação. Então, segunda deve expandir, né? Muito por conta, se eu for olhar como foi no mês passado, a primeira semana, né? Agora nós estamos indo para a segunda, mas olhando para a primeira semana do mês passado, nós tivemos uma boa expansão na segunda-feira. E aí, terça acumulou, quarta fez o início do Judas, né? Ah, não, fez o Judas e na quinta, porrada para cima. Então, essa minha expectativa é de pegar alguma coisa nesse sentido aqui, assim, ou uma alta, uma queda, enfim. Entre hoje e amanhã, terça-feira ficar de boa, quarta tentar operar o Judas, e aí na quinta pegar a entrega de fato do preço. O que mais? Tem notícia, acho que dá para dar a dica de se atentar aos ciclos intraday, né? Uhum. Buscar uma distribuição em Q3 ou uma reversão em Q4, tanto Sim. de New York AM quanto do dia, né? Entre AM e PM. Aí você analisa os 2 primeiros quartos ali para saber se o 3, né, de cada um respectivo, se ele não é uma manipulação. Se for uma manipulação, aí é melhor esperar o quarto mesmo, uma possível reversão, ou até mesmo uma continuação às vezes, né? Sim. Mas de preferência no quarto reversão é mais legal. Agora se o 3 já for, se o 2 já for manipulação, o 3 já é operável. Isso vale para sexta-feira também. Sexta-feira é um dia específico, né, cara? A gente tem que olhar a sexta-feira como a sexta-feira, né? Como a sexta-feira vai se comportar. Isso. Sexta-feira você vê se tem algum PGRA que tá claro assim de HTF, né? Algum PGRA que tá claro que o preço está indo buscar, ou se ele já buscou algum e reverteu na quinta, aí talvez pegar uma continuação ali para dentro do range. Geralmente a sexta-feira
Assim, tem semanas que são muito fortes, ela fecha no extremo, mas geralmente a sexta-feira é um bom dia para pegar uma reversão também, entre quinta e sexta. Que seria uma reversão para dentro do range, né? Que seria uma reversão de fechamento. Mas o que vai te dar uma dica boa é você olhar algum PGRA de HTF, se estiver em aberto. Aí você pode utilizar essa informação. Ou se tiver fechado também, já tiver revertido na quinta, né? E aí, de repente, deixou alguma ineficiência ali dentro do range, que ela vai buscar essa ineficiência. Mas é operável, não é o melhor dia, né? Esses dias sem notícia, quem não se sentir à vontade, o melhor mesmo é não fazer nada. Eu, sinceramente falando, e aí minha opinião, minha abordagem, né? Mas como estamos em um quê de manipulação mensal, essa semana o price action não está mais complicado. Para mim é um quê de acumulação, né? Se a gente for olhar a semana passada, né? Opa, semana passada. Sim, a gente tende, na verdade, quando a gente tende a ter um price action um pouco mais limpo, pelo fator de ser Q2. A gente começa a melhorar o price action a partir do Q2. Não é o lindo do lindo, perfeito do perfeito, onde está tudo simples e óbvio e fácil de ler, mas ele começa a melhorar. Não é o fator acumulação ou manipulação, é o Q. É o Q1 que é um, cara, Q1, pode pegar todo Q1, sendo expansão ou acumulação, ele é um price action difícil, cara. Começo de mês, nego tá se posicionando, nego tá tomando ordem, você tem PJ Array para cima, para baixo. O dentro, e aí fica a sacada, né, de o fator acumulação da semana, a gente tem que ter o cuidado de operar, primeiro, operar nos dias corretos, operar nas extremidades, operar com uma mão um pouco mais baixa, seguir o planejamento, o gerenciamento, seguir a risca para não fazer caca. Mas aí o price action começa a ficar Não é bom. ainda a hora de segurar super Ah, trades também, eu não acho. exato, é sair, entrar curto, sair curto. Porque até porque as extremidades, né, nos dias, principalmente quarta e quinta falando, as extremidades elas vão ser curtas, né? Eu imagino eu, né? Normalmente é assim, as extremidades elas não é uma extremidade que você tem uma máxima lá na bimboca do seu Zé, é quase ali na esquina, então se for entrar tem que sair curto, né? Não alongar o trade. É uma boa semana para fazer as operações meio que dentro do range mesmo. Entra Pensando num. em característica, uma acumulação semanal ainda dá bons movimentos no Sim, intraday, né? sim. Esta reversão da sexta-feira é o famoso The GIF, sim, senhor. Agressivo na entrada, conservador na saída, conservador na entrada, agressivo na saída, o meio termo. Acho que é o meio termo essa semana aí. Pelo menos da minha. O mercado. Eu acho que é mais esperar assim os order blocks, os breakers, as ineficiências mais óbvias nos dias bons, né? Porque vai dar um Judas. Quer ver um exemplo bom aqui, né? Vamos pegar esta semana aqui. Opa. Esta semana aqui, né? Esta semana aqui ela foi um Q1 de acumulação. Esta aqui. Vamos trazer a acumulação para o Q2, né? Como se fosse aqui. Então a gente tem aqui a segunda-feira com possibilidade, né? O que eu acredito, né?
uma boa possibilidade aqui de fazer um trade para cima ou para baixo. Também, né, isso aqui foi um cenário bem atípico, que teve circuit breaker para puta que pariu aqui, em 3 4 bolsas no mundo aí, mas olhando o cenário normal, que foi quarta e quinta, a gente teve um Judas, então dá para se operar o Judas. Então você vai, neste caso aqui, né, vai vender num extremo e sair, né, num outro extremo interno, né? Não é lá embaixo, é no extremo interno. Você vai buscar um ponto de referência interno aqui, uma liquidez interna para sair dentro, interna disso aqui, né? Não é a extremidade máxima, até porque ele não vai. E você tem que tomar um cuidado de, cara, se entrar, né, num trade, não segura. Porque do mesmo jeito que ele vai, ele volta. A gente viu isso aqui acontecer nessa semana aqui. Semana aí foi um, meu Deus do céu, né? O cara vendia aqui, segurava, queria sair lá na puta que pariu, o preço batia, voltava. Aí tomava um break-even aqui. Aí depois ele comprava, segurava o cara 4, o preço voltava. Então, o Judas, né, é um bom dia para se operar e depois a virada do Judas também foi um bom dia para se operar. Estamos em Q2, mas você tem que sair num extremo interno, né? A gente já abre também, né? E aí, aqui é legal, onde a gente abre aqui. Opa, essa aqui é a nossa abertura real do mês, né? Então, da mesma forma que no mês passado, olha como a gente, nesse Q1, a gente foi buscar mês passado, né? Ó, isso aqui é um ponto para a gente ter um entendimento de macro e vai ter um dia em que eventualmente o preço retorne até ele, né? A gente abre a partir dele e expande, né? E eventualmente, talvez não nesse mês, mas no próximo mês a gente deva retornar nele. Então é um ponto bem relevante. Mas quais são as características dos Qs de sessão em um Q semanal de acumulação? Tipo, sabemos que em um Q semanal de manipulação, se tem algum padrão específico, cara, a gente vai ver o dia de manipulação, que tende a ser o terceiro dia, no caso da quarta-feira, a gente tende a ver o Judas Swing interno, que nem eu comentei agora. Isso aqui é o Judas Swing interno, né? A gente tem dois bons dias de operação, quarta e quinta. Quais a característica? Principalmente no dia, principalmente aí no caso seria a terça-feira, a gente tem a característica de nhaca, diarreia, seek and destroy. Aqui eu não quero estar posicionado. A gente tem um dia de seek and destroy, a gente tem um dia de expansão, um dia de seek and destroy, um dia de Judas Swing e o dia da entrega. Normalmente é assim. Eu posso usar o mês anterior como parâmetro no mês. Usar o que? O que exatamente do mês anterior? Você está. Eu só estou tomando só assim, só um exemplo, né? É um exemplo que a gente costuma ver bastante em semanas de acumulação.
Na verdade, você tem que, se você quer fazer essa, essa análise, né, de encontrar comportamento, você tem que olhar o Q1 do mês passado, o Q1 do mês retrasado, o Q1 do mês e retrasado, e retrasado, e retrasado, e retrasado, e retrasado, retrasado, retrasado. Então você tem que, né, não dá para mim ter parâmetro por um mês só. Você quer fazer um backtest, você tem que olhar o Q1, aí depois olhar o outro Q1, o que que tinha dentro desse Q1, notícia e tal, tal, tal. Você tem que juntar tudo para. Mas de praxe, né, a gente tomar com base de acumulações, principalmente em matéria semanal, você vai ver que dentro de semanas, né, a gente tem Judas Swings, Seek and Destroy acontecendo. E dentro da semana de acumulação, a gente tem um dia que faz o Judas, que normalmente é o terceiro dia, porque ele expande, acumula, manipula, entrega. Para você ter essa, se você pode usar como parâmetro, você tem que estudar vários meses passados, né, e vários Qs passados para você encontrar os padrões, né? Não é que o padrão é um só e é isso aqui, né? Você tem que encontrar a malícia do barato dentro de uma semana de acumulação. E é o que normalmente, eu tô falando isso porque normalmente é o que a gente vê, né? Normalmente a gente vê no terceiro dia, numa semana de acumulação, a gente tem o primeiro dia como uma expansão, o segundo dia uma acumulação, o terceiro dia o Judas Swing. Eu pensei que o Q1 do mês anterior influenciava de alguma forma o Q1 do mês atual. Você vai ver que sim. Não, talvez não da forma como você esteja pensando, mas se você fizer o teste, se você fizer o mapeamento, né, para trás, você vai ver que você vai encontrar umas confluências, sim. Então, por isso que em vez da gente ficar aqui preocupado em o que que vai ser, vale a pena você tem isso aqui de gráfico para você estudar, né? Se você quiser. O que mais? Ahn, Vi que o primeiro quadrante de 90 minutos geralmente vai ser o que da semana, mas não entendi muito bem como aplicar, se é no domingo ou na segunda. Eu não entendi exatamente o que você está falando. Se por base do movimento eu tomo a semana inteira, é isso? Eu vi, não sei se foi na aula do DAI ou foi no Telegram, que o primeiro micro quadrante, o movimento que ele fizer, vai significar geralmente que vai ser o quadrante geral da semana. Só que eu não entendi muito bem se seria o primeiro quadrante do 90 minutos do domingo ou da segunda-feira. Entendi. Que Q1 vai determinar o ciclo, né? Ah, Por conta dele ser assim, a tese é que o algoritmo ele vai receber inputs durante Q1 e aí ele vai trazer o ciclo em Q2, Q3, Q4. Mas de antemão, o que dá para dizer sobre Q1, de como usar ele,
É você pensar na questão da expansão ou contração, né? Se Q1 expande, é provável que Q2 contrai e vice-versa. Mas se você está falando da semana, o Q1 da semana é segunda-feira, né? Não os 90 minutos ali de Ásia. Que mais? Mais alguma dúvida aí? Não? Então, Não tem muito mistério, né? 2 muito dias de notícia, segredo. bichão é Uhum, CPI, quarta-feira. uhum, Quinta-feira também tem jogo. Terça, pré-CPI é sempre baixa probabilidade. Como já expliquei, sexta-feira, baixa probabilidade não quer dizer que não vá se mexer, mas sim que a leitura fica difícil. Geralmente não mexe mesmo, né? Geralmente ele fica chop, né? Que é uhum. uma espécie de seek and destroy. E quando ele dispara, ele fica difícil de você pegar um bom pullback. Às vezes nem tem, né? É, às vezes nem tem. Segunda, provável expansão, né? Mas é, não tem notícia, então tem que utilizar o intraday ali, os horários interessantes e analisar o ciclo que está fazendo. Sexta-feira, ver se atingiu algum objetivo importante de tempos gráficos maiores ou não. Ficar atenta aí para as mudanças de fluxo após atingir esses objetivos, né? Para pegar Uhum, possíveis reversões. uhum. E eu acho que não tem tanto mais a dizer, sem falar demais. Ô, João Renato, eu fiz aquela pergunta referente se tem algum modelo de como é que o preço se comporta em Q semanais, igual o João falou, né? Em semanas de acumulação. Aí falou, a segunda expande, a terça é o Seeker Destroy, a quarta o Judas e a quinta a expansão, certo? Uhum. Isso pra um Q semanal de manipulação. A E se fosse um acumulação. Q A acumulação. acumulação? Isso. E se fosse um Q agora semanal de manipulação? Aí tem um outro comportamento dos Qs dos dias, Sim, certo? sim. Aí a gente, na semana que vem, a gente fala dele, cara. Ah, beleza, beleza. Então, Vamos. cada semana você vai falando as Sim, sim, características sim. dos Q semanais. Sim, sim. Até depois a gente, assim, a hora que a gente for entrar na quarta, ele de fato, dentro do nosso Uhum, cronograma, né? A gente tá passando, assim, é, coisas para a gente olhar, para a gente enxergar. Isso tem que ser matéria de estudo, exercício e lição de casa e TCC e chame do que quiser de vocês também, porque vocês vão encontrar padrões, entre aspas, do comportamento do preço dentro do tempo. Né? Então eu preciso fazer esses casamentos de ciclos, até porque a gente vai surgiu, né? E todo mundo, quando todo mundo assiste o vídeo da Quarterly que a gente fez, todo mundo acha que, né, acumula, manipula e distribui. Sempre é e é eternamente assim. Mas lá eu falo, eu especifico muito para que você vai ter ciclos que não é assim, onde ele basicamente acumula, ele faz a manipulação e a distribuição só segue para o X dar a reversão. Então, esse é o estudo que a gente tem que fazer. Isso tem que ser é, dia a dia, coisas que vocês têm que tomar nota de que, olha, como, né, dando um exemplo aqui, olha como semana passada o ciclo de distribuição foi uma merda, né? Tal, por quê? Porque ele estava dentro de um tal, 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 tal.
Então, beleza, você tome nota disso, porque na próxima vez que acontecer, você vai ver muito provavelmente esse negócio acontecer de novo. E aí você já tem boa certeza de que é isso. Você já tem um dado, né, extremamente relevante e importante de que meio que funciona dessa forma, né? Para você não tomar ou tomar uma posição aqui, enfim, ou com uma mão muito cheia, ou querer operar, ou vir super animado e vai ser um dia bosta e ficar o dia inteiro aqui. A gente já meio que já Sim. sabe, a gente conhece bastante sobre, né? Obviamente eu não sei todos, porque se a gente fosse juntar tudo aqui, meu Deus do céu, eu ia ficar maluco. Mas eu conheço alguns, assim, alguns vários, por conta de ter visto isso acontecer e de ter feito esse estudo, né? Então, de ter feito o estudo e ter tomado nota. Então, isso aqui tem que ser uma coisa que vocês façam toda semana, todo dia, cara. Assim, coisa bem simples. Abrir lá, final do dia, lá dentro daquele diário de mercado que a gente falou lá, que a gente encontra, anota os nossos trades, anota um bom trade do dia, enfim, a gente toma nota do AMDX, XAMD, principalmente, né, da sessão de Nova York da AM, que é onde a gente normalmente está querendo operar, para que a gente entenda que vai ter um dia que a manipulação ela é uma desgraça, cara. A manipulação ela é em si quem destrói total. E só que dentro da liquidez que existe de Nova York. E aí, meu amigo, aí é quebrar a conta se não tiver preparado. Então, isso tem que ser matéria de estudo, anotação, um entendimento também de vocês, porque tem muita coisa dentro se a gente for entrar na quarta total assim, cara, é um labirinto sem fim, velho. Eu não sei tudo, O assim. próprio criador, né, da parada, né, o desvendador, o Day, ele não sabe de tudo, né, ele fala. Ele é um cara que, mano, ele é extremamente bitolado em Ah, gráfico, ficar ah, estudando gráfico, vira à noite estudando gráfico, porque tem coisas que ele ainda tá descobrindo também, né? Tipo, ele revelou ali a partir de um conteúdo. E aí ele foi cada vez adquirindo mais experiência e mais informações e foi construindo em cima disso. É importante É por isso dizer, que pessoal, que a gente tá no módulo preço, né? A gente fala pra caramba de tempo em si, a gente tá se antecipando, né? A sim. gente Vai acaba, chegar lá, não vai ter entendo nada que é pra falar. inevitável. Ah, não, Então, não, já mas isso falei com o assim, João a isso gente aí. está adiantando os padrões. Eu estou perguntando porque é o seguinte, como a gente ainda é bem cru nessa parte de tempo, e aí vocês já têm alguns padrões, se está num Q2 do trimestre, sei lá, do anual, com Q3 do semanal, com, sei lá, Q3 do diário, o preço ele se comporta desse jeito. Agora, se ele está num Q tal, assim, ele pode se comportar de outro. Até para que a gente possa ter um início. Olha, a partir desse momento, eles já estudaram esse padrão. Pode ser que existam outros padrões que a gente vai identificar conforme o tempo vai passando, né? Porque eu nem Então, tinha conhecimento Daniel, dessa questão desses padrões aí, sabe? o Mas você perigo, cara, vai. é como eu falei na sexta-feira. Tem coisas que eu já domino, tem coisas que eu aprendo a cada dia. Como é que você vai saber qual que é e qual, sabe? Quando eu tô falando. Às vezes eu tô fazendo um comentário de mercado de algo que eu posso supor e você pode tomar isso como uma coisa concretizada. Então, por isso que eu falei aquele dia que é importante você se ater aos conteúdos, né? Primeiro que nem o que a gente estiver falando em aula, você deve pegar e só acreditar na nossa palavra. Você tem que ir no gráfico para você tirar o seu próprio entendimento. Isso a gente cansa de falar. Mas a outra coisa que eu tenho para dizer é isso aí, que você tem que pegar o que a gente está passando, baseado nas aulas, porque aí vai ser um conteúdo mais consciente do que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente está fazendo análise e você pode confundir uma certeza com algum achismo, que acontece, né? Assim, tem não intencional, né? Mas a gente, lógico que não vai ficar inventando coisa ou procurando falar coisa de trás da nossa orelha, mas tem um conhecimento ou outro que pode ser que não está tão consolidado assim. Então,
se atenha mesmo ao cronograma, né, pela 28ª vez, porque esse vai ser o conteúdo, assim, o prometido, né, a qualidade máxima que a gente está entregando para vocês com, né, com embasamento, com, né, que a gente se certificou antes de preparar aquela aula. Então, muita calma quando estiver adiantando, e claro, né, pergunta, assim, vai ser inevitável, né, a gente está falando de mudança de fluxo e não falou de SMT, porra, que porra é essa de mudança de fluxo? Então nisso, não tô falando que a gente vai ficar falando baboseira, mas toma cuidado com palavras, assim, às vezes, algum comentário, você faz uma pergunta totalmente fora do assunto, aí eu vou te dar uma resposta do que eu acho, às vezes não é tão assim, às vezes pode te confundir. Então ultimamente é sempre muito importante você botar no seu gráfico, tá? Você tirar suas próprias conclusões para você entender, né? E pra você também não confiar só na palavra, que isso nunca leva a lugar nenhum no trading. E também se ater ao cronograma, cara. Se atenha ao que a gente está passando de preço, né? A gente está construindo um conhecimento com vocês. Tendo que alguns aí, pode ser que já tenham um vasto conhecimento de preço, e talvez, né, queira saber mais, e não tem problema, a gente pode perguntar, fica à vontade. Só que tomem cuidado com as informações que vocês vão recebendo, né, antes de concretizar qualquer coisa. Se eu me lembro bem, esse levantamento que você fez foi até um entendimento de algo que o João falou, e você tinha entendido de um jeito, eu tinha entendido de outro, por exemplo, sabe? Sim. Então, muito cuidado com essa, com A com culpa é essas, a com, es- com essa, com essas perguntas, né? Com as as- respostas a essas perguntas fora de assunto. Ou seja, se ninguém entendeu nada, a culpa é minha, né? Sem Não, dúvida. Renato, eu entendo, é que eu sei que eu tô passando na frente aí dos assuntos, mas é mais para começar a entender o funcionamento do preço dentro da quarta e quando que ele pode ter uma reversão ou uma continuação, né? O que eu te Pode crer, eu te sugiro, entendo também, mano. o que Eu eu te te entendo e eu tô sugiro, te falando aqui, ó, continue, né? Se surgir essas dúvidas, fica à vontade para perguntar. Só toma cuidado com as respostas fora de assunto, assim, né? o que eu te sugiro, Questione, Daniel, né? o que eu te sugiro, Daniel, é que você, até a gente chegar lá, de fato, né, e a gente abriu o livro dos segredos do Day, você tome as suas notas. Porque se você fizer esse estudo, né, você vai enxergar muita coisa que você não enxergava antes. Então, nada melhor do que vocês, por exemplo, pegar a semana passada. Cara, como que a semana passada se comportou? E o que que ela tinha de notícia? Então, é um dossiê que você vai montando de semana a semana que você vai chegar em muita conclusão, né? E, obviamente, fazer backtest dessas ideias que você está construindo. Foi assim que eu evoluí. A gente vai falar muito sobre. Até porque, se vocês repararem, né, e perceberem um pouco, de semana a semana a gente está fazendo isso. Ontem eu acertei a semana inteira, né? Falei que ia ser um MDX e foi. Um embasamento nas notícias. Errei em aceitar uma ideia externa, né? Mas a minha ideia original que ia ser um AMDX semanal, um AMDX dentro da semana, né? E a semana seria um X, eu estava correto. Não foi o melhor price action da vida, né? E tinha uma outra expectativa sobre um outro dia, mas em matéria de dias a gente vai acertando, né? E aí também cabe o seu exercício, em vez de eu te entregar tudo pronto, que eu já estou fazendo isso. Eu já falei semana passada como ia ser e foi. E eu estou falando como vai ser essa semana. No final, no próximo planejamento, né, no próximo domingo, a gente olha para trás, vê, confirma ou não, corrige, e aí a gente fala da próxima semana. Então, em tese, a gente já está entregando bastante coisa sobre a quarta. É que talvez, tipo,
eu não sei exatamente se vocês querem lá o escrito, né? É isso, é isso, é isso, é isso. O que talvez não ajudaria muito. Por isso que eu tô falando e a minha expectativa é que vocês façam esses estudos também. Confrontem as minhas ideias. Confrontem as suas próprias ideias. Que façam ideias e confrontem elas também. Esperem o preço ou o tempo confirmar ou não. Mesmo que seja uma ideia maluca, não tem problema. Né? Nós estamos. O momento de errar é o momento de agora. A gente tem que errar. Esse é o melhor momento da mentoria e da carreira, né, de vocês para errar. Porque a partir do erro a gente tem uma compreensão, a gente vai buscar o acerto. Mas se vocês olharem para o planejamento semanal passado, eu falei o que ia acontecer, e aconteceu. Tô falando que isso aqui vai ser perfeito, né? Que a semana eu vou acertar, cravar na tora, mas a gente costuma acertar bem os quartos semanais e também os diários. Então, de certa forma, né? Por isso que eu não, por isso que quando a gente for para o Q3, a gente vai falar de Q3. Nós estamos agora em Q2, então vamos focar no Q2. Então eu falei que segunda-feira, né, domingo barra segunda tende a expandir, terça-feira tende a acumular, quarta-feira tende a ser o Judas Swing e na quinta a gente tem a entrega, a distribuição do preço. É o que eu imagino que seja. Caso eu esteja no fechamento da segunda-feira, essa ideia de XAMD semanal, ela me confirma ou não. Mas com base no calendário que eu estou vendo, né, a não ser que aconteça alguma breaking news aí, mas a gente não tem como tomar com base disso, né? É o que está acontecendo, né? Então a gente já está entregando o beabá da coisa. Vale a Ó, no pena, dia 9 de, vale a de outubro pena. do mês que vem, a gente vai ter uma aula sobre XAMD e AMDX. Aí nesse dia a gente pode debulhar isso Ah, a fundo. mas é importante que vocês venham com as dúvidas também, né? Sim. Venha faça o mapeamento, né? Tenha a dedicação e o trabalho de também fazer por conta de vocês para que as dúvidas surjam e a gente. Porque como a quarta ela é uma teoria extremamente complexa, ela é um labirinto que se não souber percorrer, cara, quantas vezes a gente se perde, a gente vai estudar um assunto, acaba caindo em outra coisa, acaba vendo coisa que às vezes não é, a mesma parada de CT, né? Mesma coisa. Você entra numa coisa, você não parece que não sai. Então, para que a gente possa ter também responder dúvidas, né? É importante que vocês façam um mapeamento antecipado e vão mapeando dia a dia, sessão a sessão, semana a semana. Põe lá, acho que instalo esse indicador aqui, o do day, põe aqui embaixo e vai lendo, né? Melhor do que aquele quarterly cycles lá que fica mexendo aqui, né? Fica tudo feio, põe aqui embaixo. A ideia é ter o gráfico limpo, né, o preço limpo, para que a gente impute as nossas ideias, a gente olha o tempo, né, como que o tempo se comportou. Mas em matéria de entregar da quarta, a gente já está entregando desde o dia 1, né? Na verdade, a mentoria, ela está toda, o cronograma da mentoria está todo embasada na quarta, né? Sim, sim. Eu vou pegar, então, voltar o Q1 aí de Isso. semana passada, pegar todas as aulas e ia fazendo notas sobre É isso essas aí. questões de como se comportou o preço do dia, no Ah, diário, na verdade no diário, né? Pra gente ver se teve uma expansão, acumulação. isso. É pegar A gente o. E está sendo chato com isso do cronograma porque a gente teve um cuidado, né? A gente com teve certeza. vamos dizer assim, uma estratégia de como montar ele, né? Então a gente está embasando tudo para chegar lá na frente, não faltar alguma coisa que foi apresentada na primeira semana. Então, sim, é extremamente importante que você foque nos assuntos da semana ali, entendeu? Por mais maçante que possa parecer ser,
acredite ou não, cara, acho que 80, 90% aqui não sabia o que era um order block propriamente dito, né? O raiz, né? Só para dar um exemplo. E ainda tem gente Então que tá pulando. Tá pulando assim, etapa. e se você não sabe, tudo bem, gente. Agora é hora de aprender. Mas não deixa assim, não acha, eu já entendi, e, sabe, não põe sentido naquilo, vai empurrando com as coxas, chega lá na frente, é que nem escola. Você não pega ali o ensinamento da matéria ali do dia, chega a semana que vem, Tem vai aprender prova. alguma coisa em cima daquele primeiro ensinamento, aí você vai achar difícil pra caramba. Por quê? Porque você não pegou a base. Então é Se eu não importantíssimo que identificar né? Se eu não identificar o order block, eu não consigo identificar um reject, eu não consigo Nada, identificar nada. um breaker você não block, consegue nada, ler né? preço. É. Você não consegue ler preço. Até porque, assim, eu já falei, né? Eu acho que foi no recap, sei lá que dia que foi que eu falei. O mundo ICT gira em torno disso. Cara, a gente vira e mexe, né, cara? Eu e o Renato, a gente estuda bastante, tanto Quartile quanto CT, a gente se aprofunda em um monte de coisa, cara. Vira e mexe, a gente, cara, parece que a gente tá lendo, estudando tudo a mesma coisa de novo, com uma nomenclatura diferente. No final é tudo a mesma coisa, cara. No final é tudo a mesma coisa. Tipo, chega a ser bizarro o quanto o ICT Quantas conseguiu. coisas estão conectadas, né? Quantas coisas estão O cara, conectadas e o cara nomeou cada tique da curva do A, do B, do C, do D, velho. O cara teve assim, talvez seja um dos maiores trabalhos realizados de mercado, assim. Eu nunca vi nada disso, né? E até quando a gente vai tão para profundo, né? quando a gente vai para quarta ali mesmo, a gente esquece, não que esqueça o ICT, mas assim, cara, vamos olhar a quarta. E aí a gente tá estudando um monte de coisa da quarta, aí, puta, cara, o Renato que conhece, né, ICT de cabo a rabo, fala, cara, mês 5 do core tal, tá lá esse bagulho falado, né? E aí A referência. aí a gente assiste lá e fala, caraca, velho, tava lá o tempo todo, né? Então, se a gente não tiver o passo a passo, cara, vira uma salada de frutas gigante, velho. E aí não fica imprático, né? Tipo, acaba virando uma teoria massa, legal pra caralho, mas a gente não consegue transportar isso pra dentro do gráfico para realizar uma operação de fato. E é o que eu vejo a grande maioria fazendo. Já quer ir lá pro que da distribuição, sendo que não sabe, não consegue sem quarter e sem nada olhar e bater um olho e falar que é um order block e operar o order block. Então tem que ter muito cuidado, cara, porque senão no final das contas vai virar uma obesidade intelectual pouco prática, né? No final não vai resultar em operação, em trade bom, em dinheiro. O Scaravelho tá com uma dúvida aí quanto às True Opens. True Open sempre, pessoal, é a abertura do segundo quarto, né, de cada ciclo. Então aí você perguntou aí, eu não entendi isso de ímpar par, por que que a abertura do segundo trimestre não é na segunda semana? Porque a gente está falando de trimestre, não de semana. Então a abertura do segundo trimestre, ela se dá na primeira segunda-feira do mês de abril, né, que é o segundo trimestre, o primeiro mês de abril aliás, o primeiro mês do segundo trimestre é abril, e o abril começa a abertura de abril, né, pela quarterly, é na primeira segunda-feira. Então Primeira é por isso segunda. que é a primeira e não a segunda segunda-feira. Aí a abertura mensal, por que que ela não é na terça, né? Por que que ela não é no Q2 semanal? Que ela é a abertura mensal, né? A abertura mensal é na segunda semana do mês, né? Segunda semana, na abertura da segunda semana do mês. Segunda semana completa, né? Que pela quarterly, a primeira semana é a que tem uma segunda-feira já no mês, e aí a segunda, que é o Q2, né, que é onde a gente vai buscar a abertura mensal, é na segunda semana. Eu não entendi isso de ímpar ou par, mas nunca pensei em ímpar ou par, então arrisco dizer que você não precisa pensar em ímpar ou par, mano. É só pensar qual que é a segunda
a abertura do segundo quarto daquele ciclo. Então você está olhando a abertura do segundo quarto de New York AM, é a abertura dos segundos 90 minutos ali. A abertura do segundo quarto do dia, é a abertura de Londres. A abertura do segundo quarto da semana, é terça-feira, né? De segunda-feira, 18 p.m., né? 18 p.m. é redundante, é 6 da tarde, né? De Nova York. Abertura mensal. É a abertura da segunda semana. Né? E qual que é a segunda semana pela quarta? É a segunda-feira. Então a abertura no domingo ali, né? Que é hoje. Né? Ali, agora há pouco, deu-se a abertura mensal. Né? A True Open mensal é a segunda abertura semanal. Ele está falando quando a primeira semana do mês não é cheia. Aí não é parte do mês, pela quarterly. Aí não é uma Se ela não é distorção. cheia, ela não é. O mês começa na primeira segunda-feira, pela quarterly. Então, qual que é o preço de abertura do mês? Né? É a primeira segunda-feira. Essa é a abertura do mês. A True Open do mês é a segunda abertura, ou seja, a segunda. Então, a primeira segunda é a abertura do mês. A segunda é a segunda, é a True Open, é a abertura verdadeira. Entendido? Dúvidas? Boa. Tomar cuidado pra não ficar mirabolando coisa e segue o cronograma, né? Segue o cronograma que vai dar bom. Tá pulando etapa. No final das contas vai dar ruim. Vai demorar mais pra ter resultado. Acreditem em mim. É, cara, não, vocês não viram nada ainda. Imagina eu, né, que tive que estudar essa porra sem ter um auxílio, né? Me senti desmerecido. Não, você estudou o seu, eu estudei o meu. Você não fez o teu estudo? Isso. Mas eu tive seu auxílio. É lógico, né, cara? Eu comi essa bagaça com arroz, feijão, farofa e quarta ali. Almocei com o Day. Jantei com o Day. Também, cara. Sonhei com o Day. E isso é verdade. Também, mas na dúvida não é legal chegar e jogar pro amiguinho. O que você acha disso aqui? Na Olha o dúvida, que eu vi aqui. eu faço isso. Todo dia eu te mando alguma Faz, coisa então. aí. Por isso que eu falei que eu me senti desmerecido. Não, Tudo bem, antes de eu você tem que me chegar, você mandar. estava sozinho. Você tem que me Eu mandar mando todo dia. suas Todo dia eu coisinhas, vejo uma coisa nova e te mando. suas anotações. Mas a quarta ele é O que isso mais, mesmo, pessoal? cara. Tem que ter, por isso que a gente fez ali. A gente tem que ter paciência principalmente na como a gente abordar ela, né? Como nós, eu e Renato, a gente tem que ter um certo cuidado de como apresentar ela, porque se a gente errar na mão, cara, vira no buraco de minhoca gigantesco, cara. Nego vai parar lá na teoria da lua lá com o sol e nas nonas, né? A gente já tem se preocupado, né? É, Porque a gente entende que é inevitável a gente fugir do assunto, mas é, a gente tem se preocupado muito com sair da linha do trilho ali e acabar confundindo, sabe? E aí lá na frente vai dar problema. sim. É que Cara, se, carente eu sou todo dia. todo dia, todo dia, todo dia, cara, todo dia. Do João ainda, se você for parceiro do João, você tá fudido. E Tô brincando, João. tem sorte que eu tenho, que eu tenho o dom da paciência, cara. Que eu sou um cara muito Ô, paciente, velho. Tá louco, cara. é o vídeo mais teimoso que eu conheço na face da Terra, velho. Meu Deus.
O Pra mês convencer o cara é passado, difícil, viu, o mano? mês O passado, cara confiante. o mês passado de agosto foi um AMDX, sim. Mano, o mitigation não tava no cronograma. O João tá me brigando por causa disso. Sim. Pra encerrar o assunto, basicamente, é um bagulho que eu falei pro James. Imagina um mitigation, que o mitigation está para o order block, assim como o liquidity void está para o fair value gap. É a mesma coisa. Assim resume bastante, bastante. É a mesma coisa, muda o tempo gráfico, mas o sentido contextual é o mesmo. Você quer uma dica minha? Você quer uma dica minha, Matheus? Esqueça o Aí mitigation fudeu. block. Ele não serve pra nada. Essa é o meu Assim, conselho. isso é o que o João tá me brigando, né? Pra esquecer do mitigation block. Mas é só se você quiser dar um nome, né? Tem Ah, pessoas que são bastante, né? teórico, Quero né? falar de vírgula, vírgula. Mas um order block, aquele order block que tem várias barras, né? Que não é uma barra só, ele é um mitigation block. Pensa assim, ó, também. O mitigation é onde a galera que comprou, vendeu, botou o break-even. E é onde o preço vai lá, o institucional vai lá beliscar todo mundo. É o break-even Quando da formou o galera. order block, aí vem a impulsão após o order block, que rompe alguma coisa. Isso que rompeu é o mitigation, que é onde vai ter o pessoal atrapado. Uhum. O liquidity void é um fair value gap seguido de outro, sabe? Quando dá um impulso tão forte, que são várias barras seguidas, assim, com fair value gap, você colocar num tempo gráfico maior, você vai achar um só. Provavelmente. Mas o entendimento contextual é o mesmo, tanto do order block em relação ao mitigation, quanto do liquidity void em relação ao fair value gap. Mas você quer um conselho maior? Esqueça o mitigation, cara. Não é algo assim que é ultra relevante, sabe? Não É vai fazer, outro, não vai fazer diferença. foca no contexto, foca no que ele te conta. O importante é você entender o que essas formações vão estar te contando. Não o nome dele, nem como ele aparenta ser. Quer dizer, como ele aparenta ser, sim, entre aspas, mas não o padrão pelo padrão em si. E sim o que aquela movimentação de preço está te contando. Qual que é a importância deles? Esse é o foco da aula do Order Block. Teremos uma aula mais profunda de. Teremos. Teremos uma aula. Aulas Rodrigo, a profundas. gente nem entrou no Ó, módulo de tempo ainda, mano. ó, A gente tá só tere- no preço. teremos uma de Aqui, cada. tudo isso que tá tendo a mais é porque acaba levantando dúvidas, né? Principalmente que já ouviram falar de muitas coisas do que a gente vai falar. Ah, Mas cada assunto lá que tá lá no calendário, a gente vai ter uma aula, assim, concretizadora, se eu puder dizer assim. tempo. SMTs são divergências de tempo. O Visual. SMT em si não, né? Mas o É, SSMT e o HSMT são tempo. divergências de tempo. Smart Money Time. Tool Technique Time. É onde o algoritmo faz seus bagulhete e o algoritmo roda por base no tempo. E o É o tempo. Ô, primeiro sinal institucional que a gente tem no preço. ô, João, Uma você reversão. falou que quando você consegue identificar quando o algoritmo de liquidez está ligado, né? Você fala que ele meio que fica, o preço fica meio sambando ali no ponto, lá, não sei. Você vai mostrar isso pra gente em tempo real? Sim, Ele, se a gente ele... vê ele, a gente. Mas assim, sim, se a gente vê ele, a gente provavelmente vai ver ele acontecer. Aí eu mostro pra vocês que ele é bem esquisito.
Mas um próprio o order block em si, ele já é o algoritmo já. O order block em si, né, a forma, é por isso que é importante você saber que ele é, para a hora que você vê ele acontecer, você ter você perceber o movimento como ele faz, né? E você vai ver isso, cara, muito constante, muito assim, o algoritmo, o order block já é uma pegada do algoritmo institucional já, então, mas a gente, esse que eu falei aí, que ele fica todo esquisito aí, normalmente quando gera muito volume imbalance, a gente vai ver. Espero que sim, né? Ele é estranhão, cara. Ele Assim, eu normalmente diria que o acontece à algoritmo tarde. tá sempre ligado, né? Ele normalmente Mas acontece. é que tem uma hora que ele está Ah, agindo ah, especificamente para buscar normalmente ele uma acontece região, seja de liquidez ou de ineficiência. ah, à tarde que acontece bastante ele. Que eu vejo bastante ele todo estranho, todo esquisito. Tudo a seu tempo será esclarecido. O preço é esperar, se enquadra no que estamos estudando, exato. É que não é simples, né, cara? Não é simples absorver a ideia. E é preciso absorver, né? Ah, Se você saiu com a impressão de que o order block é um gatilho qual você vai achou o santo grau, não é essa a intenção. Acho que a intenção principal, disse e repito, acho que é você entender o que que ele está te contando para você poder ter uma leitura de preço melhor. Não que você não possa usar como um gatilho, né? Porque quando você souber identificar ele, ele é um ótimo gatilho, mas o mais importante mesmo é você montar a historinha que você precisa para você clicar. demais. Qual mês o CT fala de OB? Mês 4. Por toda ela, né? Mas a aula de Tem, OB específica é no mês 4. tem um vídeo muito bom da mentoria 2022. Agora eu não lembro qual que é o que ele fala sobre o order block. Se não me engano, é o vídeo 4, 5, 6, alguma coisa assim. Ele é um vídeo. É engraçado que ele fala uma aula antes. Eu não vou falar nessa Ah, mentoria sobre order block ah, na aula seguinte. é muito De bom. order block. Aquele é o da mentoria 2022. É um dos primeiros lá. Eu acho que é o 5, o 6, o 3, o 4. Tá bem no começo. É muito bom, cara. Foi um dos que, quando eu assisti assim, que eu fiquei maluco. Eu vejo. É a do CISD, João? É, eu A não. 4. É Deixa o, eu ver, me- eu é tenho o, aqui. é o. Eu não lembro exatamente qual que é. É um dos primeiros. Ou 8, sei lá. Chutando também, qualquer coisa. Que mais? Eu tenho Mandem. anotado aqui. É a mesma que ele dá o setup da 2022? Eu acho que 2022. é. Eu acho que É, é. eu tenho anotado aqui, peraí. Valeu, Matheus. Falou. É episódio 3, mano. Episódio 3. Uhum. Tem o link aí. Hum, Cara,
Tem duas, na verdade. No episódio 3, ele fala do. Ele tá explicando da tomada de liquidez e quando ele faz o MSS. Deixa eu ver. Não, peraí. Vou achar o papai aqui. Aí tem, acho que é no 6. No 6. No 6 ele explica tintim por tintim. Qual que é o 3 que você falou? Aham. Not really that much movement. So if you're going to take something off your trade below that low, why not just try to reach for that one? Esse é no 6 mesmo. Depois tem que cortar essa parte aqui, senão vai ficar gravado. O filho da puta vai. É esse aqui, ó. Vai? O papai vai processar a gente. Bom, pô. Tá indicando o esse, canal dele, não tem É problema. isso aí mesmo. Esse é o 3, né? Esse vídeo é muito bom. Aqui ele fala sobre o opening price do order block, né? Que gerou tanta discussão, tantas brigas, né? Teimosias. Teimosias, gente falando que não era, que era. Gente não entendendo o que a gente tá falando. Gente brigando. Quase crises familiares foram geradas por conta do opening price do order block. Ó, eu passei o 6. O 6 ele passa. Cara, é que assim. Eu, quando vi da primeira vez, eu não percebi isso. Mas o 6 ele basicamente explica isso que o João tá querendo dizer, que no final é tudo a mesma bosta. Porque esse modelinho aí vai estar em tudo quanto é canto que você for ver. Eu suspeito até que o ACT não contou pra ninguém, mas que o PGRA, né, a Matrix PGRA, ela é uma formação específica. Enfim, mano, eu não vou. Acho que se vocês não perceberem isso no futuro, vocês vão perceber que. Mas fala, agora você me deixou Tudo, curioso. que, mano, ué, fala, te deixei curioso. Começou, É do que você tá termina. falando, de que é tudo a mesma coisa, só que são pontos diferentes de uma atuação de um Uhum, algoritmo, uhum. né, em tese. Ah, sim, isso eu já E, percebi. e o 6 é tipo, sabe quando ele dá o perfil semanal como um padrão? O 6 é meio que o padrão do que o algoritmo faz. Isso eu não lembro. E aí, nessa mentoria, né, na mentoria de 2022, ele ensina de um modo muito ultra simplificado. E aí, conforme você vai estudando mais ele, né, você vai aprendendo, você vai ligando as pontas, tudo em torno dessa porra. Ou seja, né, cara? Papai, né? O miserável é um gênio. Só que ele é confuso pra caramba, né? Ele é misterioso pra caramba, essa é a verdade. Ele é um marqueteiro de plantão, de mão cheia. Mas eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que. Era leitura semanal, a gente já tá quase entrando em teorias mirabolantes. Agora eu quero assistir a mentoria 2022 de novo, cara. Deu Pô, vontade. eu gosto pra caramba, mas eu É já vi muito umas boa. 3 vezes É também. legal. Antes de Meu primeiro vocês, saque foi por causa dela, antes só de com vocês ela. encerrarem, eu tenho uma curiosidade aí. Vocês que olham mais tempo para Quarterly. Eu observei, não sei se é uma coincidência, se posso estar sofrendo algum tipo de influência, mas eu observei que os movimentos de manipulação que entregam com grande velocidade e amplitude, em sua maior parte, eles acontecem com a manipulação vindo abaixo das true opens reais, das Sim, aberturas reais. sim. Confirma? Confirmo. Como Confirmo necessidade, né? e assina embaixo, tem que ser. Quanto maior a true O que ele open. manipula, na verdade, não é o Q1, né? Não é o Ah, Q2 que ele vai manipular. O que ele vai manipular é a True Open. ah. Quanto maior a E true open, né? Quanto maior o fractal da true open, melhor.
Não à toa a gente E tinha. atrás da True Open vai ter um PD Array. Mas, É, enfim, a gente já tá pulando um monte de etapas aí também. não, desculpa pular aí, mas é só uma curiosidade, porque eu comecei a Imagina, tomar como eu conhecimento. disse, pessoal, eu não quero desincentivar vocês a fazerem essas perguntas, porque eu entendo que elas são extremamente necessárias na evolução de vocês mesmo. Porque a gente não é o melhor professor do mundo, né? É a primeira vez que a gente está fazendo um projetinho assim de início, meio e fim. Então, é importante que vocês perguntem. Não quero desencorajar vocês. É só que entendam que às vezes a gente tem que dar uma brecada para não confundir todo mundo. Mas Não, fiquem à vontade, tranquilo, assim. tranquilo. Qualquer É que dá, observação, isso é riquíssimo. é que dá medo de repente, estar num. Quando a gente está fazendo um estudo, principalmente para mim, eu fico com muito medo de estar num viés de confirmação, entende? Aí tu acaba enxergando só aquilo que tu quer, né? Não, não, não. Mas é bem característico, porque até Ah, abrir mais de um ativo, inclusive vários sim, ativos, e o comportamento é exatamente o mesmo. é. Você vê como o tempo, né, ele tem extrema relevância, né, cara? Ele é o fator mais importante. Ah, uma coisa que O não nosso, falou de Q2? o nosso maior CPI risco, geralmente vem no Q2. Olhem aí. pelo menos para mim, né, que tô com pouca experiência na teoria, é a questão de eu, quando começar a minha métrica, eu começar da forma errada. Se eu errar no início, eu erro tudo. Ah, é. Aí não tem o que fazer. Mas é normal porque a gente tá aprendendo. Como acho que foi o João que falou. A hora de errar é agora. Ó, mas é bem isso, é o que a gente quer ver. A gente quer ver a manipulação em cima da True Open, indiferentemente do qual que a gente está falando, né? A gente quer ver a manipulação em Exato, cima ela tem dela. que ser de acordo com Sim, o que sim, a gente está trabalhando, obviamente. sim. E na volta dele, né? Na volta, na distribuição, a gente quer ver a True Open ser é, estourada com muita agressividade. Não quero que ela vá lá, dá um oi, toma um café, come uma cuca e retorne. Eu quero ver ela sendo. Literalmente estuprada. É. Então tá bom, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Acho que é isso, Boa né, noite a galera? todos aí. É isso aí. Boa sorte na semana. Cautela aí, principalmente segunda e terça. Principalmente terça. Uhum. Cuidado com CPI. CPI não se opera, tá? Não estejam posicionados em CPI. CPI quebra a conta, assim como Non-Farm Payroll, assim como o FOMC. CPI é uma das três mais, então a gente não opera. Operar é apostar. Você vai estar apostando, literalmente. Espera passar, depois a gente E vê. aí você vai ter volatilidade boa para você operar. Vai ter um ponto mais legal. Fechou? Beleza, então. Boa Fechou? noite a Valeu, todos. Johnny. Até amanhã. Falou pra vocês. Valeu, valeu.